Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à oficina de psicanálise criativa. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, Débora Lima Kleiman, que é autora do livro Todo Mundo é Louco. Esse livro está dando já o que falar aí, né? Porque traz à tona esse tema tabu, que é a loucura, né? O que seria a loucura a partir de uma perspectiva psicanalítica, né? O subtítulo do livro dela é Novas Hipóteses e uma Concepção desde Freud, pela editora Sete Letras. Então, eu vou ler rapidamente o mini currículo dela e depois já passar a palavra e dar as boas-vindas. A Débora Lima Kleiman é pós-doutoranda pela USP, doutora em psicanálise pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com cotutela em psicologia pela Université Côte d'Azur, Unis, França. Mestre em clínica e pesquisa em psicanálise pela UERJ, especialista em clínica psicanalítica pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ e PUB, e graduada em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, UFF. É psicanalista membro do Corpo Freudiano de São Paulo e professora universitária e autora de 2 livros: Realidade Psíquica na Neurose e na Psicose, de Freud a Lacan, e Todo Mundo é Louco, ou seja, delirante, novas hipóteses e uma concepção desde Freud. Então, Débora, muito bem-vinda aqui ao canal, ela que vai fazer uma exposição através de slides e a gente abre depois para perguntas e comentários. Quero dar as boas-vindas à Glória, Zé Paulo Naslavski, a Patrícia Andrade e a Priscila também, que estão aqui conosco hoje. Por favor, Débora, pode começar. Vou atribuir você como anfitriã agora. Prontinho. Boa noite. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá vendo, dá para ver tudo ampliado. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Daniel pelo convite, dar boa noite aí para vocês também que estão aqui. Eu não estou conseguindo ver todo mundo que agora reduziu as janelinhas para mim. E dizer que é um prazer estar aqui, poder dividir um pouco da minha pesquisa que já se encerrou, exatamente essa. Eu sigo numa trilha dela até hoje. É, E é também um desafio falar de uma pesquisa tão longa em tão pouco tempo. Então, não espero que vá dar para articular tudo, que vá dar para entender tudo que eu estou trazendo, mas a ideia é trazer é, alguns pontos da pesquisa e o meu caminho, né? O percurso que eu fiz. Então, eu dei esse título, Todo Mundo é Louco, para essa fala de hoje, não poderia ser outro, porque é o início aí do título do meu livro, que vem de uma frase do Lacan, né? Uma frase do Lacan que me chamou muita atenção quando eu a li pela primeira vez. E a ideia que eu trago na minha pesquisa é pegar essa frase do Lacan da década de 70 e fazer um retorno a Freud, no sentido de trazer como uma questão: será que essa suposição do Lacan, que eu vou tentar abordar com vocês, ela já não está de alguma forma em Freud, na obra freudiana, considerando que a gente tem como hipótese que o Lacan é um grande leitor do Freud, né? Então, essa é a carinha do livro, né? Todo Mundo é Louco, Novas Hipóteses, uma Concepção desde Freud. Uns recortes desse livro que eu vou trazer hoje para a gente conversar. Então, o recorte de hoje vai ficar, como chamei aqui, de um passeio em Freud, porque não vai dar para ver exatamente tudo, né? Obviamente. E uma questão que eu acho relevante é, desse recorte é uma pergunta
que eu coloco no livro e coloco aqui para vocês. Se há um limite entre ser ou não louco, né? Se há um limite entre ser neurótico ou psicótico. Essa pergunta, ela me acompanhou em alguns anos da minha trajetória clínica e de pesquisa, por causa de um caso clínico que eu atendi, né, numa instituição de saúde mental, um caso muito grave, em que ela tinha delírios de várias naturezas. E eu fui mergulhar, estudar teoricamente Freud e Lacan, que eles falavam sobre realidade psíquica, sobre neurose, psicose, a diferença entre o diagnóstico diferencial na psicanálise e o que a psiquiatria considera como diagnóstico. Então, tudo começou aí por esse caso específico que está lá no meu outro livro, em que a gente não tinha realmente, não tinha chegado a uma conclusão se tratava de uma neurose ou de uma psicose, porque, como a gente sabe, apesar dela ter delírios bem evidentes, bem marcados, o fenômeno psicótico em si, ele não é suficiente para a gente diagnosticar, para a gente fechar um diagnóstico na psicanálise, né? Então, acho que é um pouco a história aí para vocês entenderem. Então, eu fiz alguns recortes dessa apresentação, uma apresentação muito grande que eu tenho sobre o livro. Eu fiz alguns recortes e eu espero dar conta dele em 40 minutos. E aí a gente sabe, né, que o Freud ele não delimitou com clareza as estruturas clínicas, como o Lacan fez. E aí, como estruturas clínicas, eu estou considerando aqui prioritariamente a neurose, a psicose e a perversão, como formas, maneiras de responder, de respostas do sujeito diante do impasse colocado, né, imposto pela castração. E aí a gente pode entender a castração, se a gente traz uma leitura, uma dada leitura lacaniana, como uma insuficiência da linguagem de dar conta da experiência pulsional. E aí, em termos lacanianos, dessa experiência do real, né? Esse real que muitas vezes é impossível de ser nomeado e que não cessa, como a pulsão, né? Não cessa de demandar satisfação. Bom, o Freud, então, ele, no meu recorte, traz um traçado que vai possibilitar que o Lacan faça esse recorte, né? Esse recorte de estruturas. Tanto tem uma frase, um recorte do Freud que ele vai falar que o sujeito doente, se eu não me engano, ele usa essa palavra. Ele é como um cristal que já está fissurado, né? Ou indivíduo, uma dessas palavras ele usa. O indivíduo já está fissurado, tal como um cristal, quando ele quebra, ele vai quebrar de acordo com aquelas fissuras, com aqueles rachados, né? Então, essa é uma das indicações que a gente pode tomar do Freud, pensando a questão da estrutura clínica, pensando dessas respostas subjetivas, que o Lacan, prioritariamente ali no que algumas pessoas chamam de primeiro ensino, vão considerar, que é um Lacan, algumas pessoas têm essa leitura, né? Um Lacan estruturalista, como algumas pessoas dizem. Bom, essas são soluções subjetivas que a gente sabe que a gente vai encontrar para tratar dessa impossibilidade da linguagem, de dar conta daquilo que é impossível de ser posto em palavras, daquilo que é impossível de ser simbolizado, né? Só que o que eu recortei hoje para a gente pensar juntos, trabalhar juntos, é que tem dois textos do Freud, esse primeiro, as psicoses
As Psiconeuroses de Defesa, em 1894, e o segundo, que é uma continuação, né? Observações adicionais sobre as psiconeuroses de defesa, 2 anos depois, ele já vai falar ali de, ele chama de afecções, né? Mas de uma espécie de um rascunho, ele tá como se fosse um rascunho ali sobre o que seria depois, lacanianamente, as estruturas. E quando eu voltei nesses textos, né, naquela bela tradução lá da Autêntica, é, me chamou muita atenção essas divisões que ele faz: histeria, obsessões, psicose alucinatória, histeria, neurose obsessiva, paranoia crônica. Ele está ali tentando entender o conceito de defesa, né? Que vai ser fundamental para a gente pensar a clínica psicanalítica, a questão diagnóstica, a questão conceito de trauma. E aí, nesse momento do Freud, em outro textinho, o manuscrito H, ele faz essa tabelinha que eu trouxe aqui para vocês. Está lá nessa edição da Autêntica. E me chamou muita atenção ele usar essa expressão, né? Psicose histérica, tá ali na setinha. A gente quase não fala sobre isso, porque ele mesmo abandonou essa expressão. Nesse momento, ele ainda não fala de psicose, né? O termo psicose vai ser usado depois, e ele trata aqui o que a gente poderia aproximar de psicose: psicose histérica, paranoia, confusão alucinatória. E ele vai delimitando ali a relação entre essas afecções com afeto, com o conteúdo da representação, e vai falando se a alucinação está presente, ausente, e os efeitos disso. E aqui, ainda nesse momento bem inicial, ele, ainda trazendo a noção de defesa, vai trazer essa frase em que ele fala que o eu rejeita a representação incompatível, assim como ele vai rejeitar o afeto. E aí o afeto vai aparecer quando ele é incompatível, como se ele jamais tivesse ocorrido. Na verdade, a representação, como se ela tivesse jamais ocorrido. E aí o sujeito ficaria numa psicose que só pode ser qualificada como uma confusão alucinatória. E me pareceu, lendo essa frase, que o Freud estava falando aqui de uma certa espécie de loucura, né? Que a gente poderia pensar que muito mais do que uma estrutura, me parece aqui que tem um tom um pouco que eu chamo às vezes de continuista, né? Ou seja, a gente sabe que a ideia de estrutura clínica é uma formulação que considera que o sujeito ele se estrutura ali no complexo de Édipo como neurótico, como psicótico, como perverso. Ele não vai mudar a estrutura dele, né? Mas tem certos momentos da obra do Freud que isso me parece que está com uma interrogação, né? E aí, não sei se vocês estão concordando comigo, mas eu estou sempre pegando Freud com Lacan, né? Estou fazendo essa digressão. E aqui, eu estou seguindo um caminho aí do Freud, já trazendo mais propriamente a ideia do delírio, né? Eu recortei alguns conceitos fundamentais, né? O conceito de defesa, que eu falei para vocês, o conceito de confusão alucinatória, que depois também é abandonado, o conceito de psicose, que ele não é propriamente dito aqui, até aquele momento ainda não existia puramente psicose. O conceito de delírio, o conceito de alucinação, são conceitos correlativos à nossa temática, e o conceito de loucura, que é muito pouco falado também, né?
Mas o Freud, vocês sabem, eu acho que vocês devem concordar comigo, que ele é muito revolucionário, né? No sentido de que ele vai ser um dos pioneiros a entender o delírio não como aquilo que precisa ser eliminado, mas como aquilo que pode ser uma tentativa de cura, né? É, e aí isso vai ficar cada vez mais evidente no Schreber, né? No capítulo 3 ali, ele faz bem essa distinção, que psicose é uma coisa diferente de delírio, né? Então existe uma distinção. O delírio, a gente pode entender como um fenômeno que a gente pode até dizer que é um fenômeno psicótico, né? Mas não é a psicose propriamente dita. Então, o Freud ele vai desenvolver a ideia de que o delírio é uma tentativa de cura, uma tentativa de reconstruir alguma coisa subjetivamente depois de uma catástrofe total, né? Depois de um momento de eclosão da própria psicose. Então, isso aqui me parece bem fundamental e ele vai usar também essa ideia relativa é, ao que ele chama de recobrir um fosso, né? Também ele utiliza essa frase relacionada à expressão fantasia de fim do mundo, fazendo referência aí a Schreber. Imaginem, né? Essa frase ilustra bem o que seria essa expressão, esse ruir, né? Que pode acontecer na psicose. Um mundo subjetivo, um mundo interno que está acabando, que está realmente é, em pura catástrofe. E aí fica muito evidente, né, nesse recorte que eu estou fazendo, que o delírio ele não é psicose, mas ele é uma tentativa de cura. Ele vem depois do momento caótico, né? Como uma forma de suprir uma realidade que foi abandonada, e como uma forma também de emenda de uma realidade que é insuportável e, por ser insuportável, foi perdida, foi realmente recortada e rejeitada, né? E aí a gente tem um grande salto cronológico que é de 1911, o texto de Schreber, para o ano de 1924, que ali já. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de passar o mouse, Daniel. Passar o slide, né? Não sei se. Acho que eu preciso clicar, vamos ver se funciona. Agora está aparecendo casos de delírio e alucinação, era isso? Mas eu queria voltar. Ah, pronto, voltei. Ah, É, que aqui, vocês veem meu mouse? Não? Minha setinha? Vem, né? sim, sim. Eu estava falando aqui, né, desse salto de 1911 para 1924. É um salto cronológico, mas que o raciocínio do Freud ele continua, né? E a gente vai falar mais desse ano aqui de 1924, que tem dois textos fundamentais. A gente vai falar já já. E aí é uma pergunta que eu trago, né? Será que os fenômenos psicóticos são uma especificidade da psicose? Ou seja, será que só na psicose a gente pode ter fenômenos psicóticos? E aí, quando eu fiz essa pesquisa, eu fiz uma leitura de alguns textos freudianos, e não são poucos, né, que tratavam exatamente do tema do delírio, de alguma forma. Então, a gente não vai poder aqui se estender em cada um deles, mas eu trago aqui para a gente ver que não são poucos e que tem variações em relação ao conteúdo, né? A gente tem ali delírios e sonhos na gradiva de Jensen,
de 906, 907. A gente tem a Conferência de Psicanálise e Psiquiatria, 10 anos depois. Também vai falar de delírio lá e vai falar de delírio de ciúme nessa conferência, né? Tem o Futuro de uma Ilusão, quase também 10 anos depois, curioso, né? Que ele vai falar da questão da religião como um delírio, Construções e Análise, 10 anos depois também. Que ele vai falar que numa análise a gente pode, em dado momento, construir um delírio, e Moisés monoteísmo, que ele retorna ao tema da religião, como um delírio. Então, nesses 5 textos que eu recorto, ele traz a temática do delírio, e às vezes também alucinações em casos de neurose, né? Então, por isso que aqui não tá, a gente não coloca, por exemplo, o caso Schreber. Lá é um caso deliberadamente de psicose, né? De paranoia. E aqui o Freud ele fala de pessoas que seriam neuróticas e que deliravam, né? E isso também me chamou a atenção aí nessa pesquisa. Como é que tá para vocês, gente, antes de eu continuar? Tá dando para acompanhar? Tá muito rápido? Tá tudo certo? Tá Alguém tem ótimo. algum comentário? Tá ótimo, pessoal. Podemos Tá seguir. bom, tá ótimo. Tá. Tá Podemos legal. prosseguir então, Débora. Tá. E aí a gente vem para esse ano, que é um ano muito especial na obra do Freud, para pensar essas temáticas aqui que eu estou propondo, que é o ano de 1924. Nesse ano tem 2 textos, né? Por isso tem um parênteses ali, porque eu coloquei os 2 textos nessa frase. O texto primeiro, que é A Neurose e a Psicose, e meses depois, pouquíssimos meses depois, o Freud ele vai lançar um outro texto que é uma espécie de continuação desse primeiro que chama A Perda da Realidade na Neurose, na Psicose, que é fundamental para a gente entender o raciocínio dele, o segundo texto, né? E aí eu queria trazer um pouco das formulações aqui do Freud, né? Ele vai tratar dessa temática, diferença entre neurose e psicose, é a primeira vez na obra dele que ele vai tratar dessa temática, e vai falar respectivamente ali na neurose em relação à fantasia, na psicose em relação ao delírio. Se perguntando muito sobre a questão da realidade psíquica, isso é muito interessante. O eixo que ele traça entre neurose e psicose é a questão da realidade, né? Então, nesse primeiro texto, ele vai dizer que a neurose é um conflito entre o eu e o isso, lembrando ali que ele tinha acabado de trabalhar a segunda tópica freudiana, né? O eu, o isso e o supereu, no texto o eu e o isso, e ele vai usar muito essas instâncias para tentar traduzir o que seria a neurose e a psicose. Então, a neurose como um conflito entre o eu e o isso, a psicose um conflito entre o eu e o mundo externo. Então, a gente já vê aqui que tem algo do mundo externo que aparece como uma questão para a psicose, que na neurose não. E nesse momento, nesse texto, né? Então, a neurose, a partir desse conflito entre o eu e isso, tem um eu que ele é dependente da realidade e ele suprimiria parte do isso. Então, tem parte do isso, parte de questões pulsionais que o eu preferiria, inconscientemente, claro, suprimir, né? Então, a gente tem uma predominância do mundo externo na neurose e uma predominância da realidade. Na psicose, o conflito é diferente, como a gente viu. Então, a gente tem um eu que, a partir do isso, se coloca distante de parte da realidade. Aí ele vai dizer que tem uma predominância do isso na psicose,
das questões pulsionais, a gente pode pensar, havendo uma perda da relação com o mundo externo, uma perda da realidade. Então, o que é importante aqui para a gente é que o Freud está dizendo que, nesse texto, né, que apenas na psicose há uma perda de realidade. E aí ele vai dizer que o delírio, ele é, então, como uma espécie de remendo para dar conta dessa perda dessa realidade. Ou seja, ele vai surgir na relação entre o mundo externo com o eu. E sempre nessa ideia de que ele é uma tentativa de cura, de reconstrução. Agora, o que é mais essencial para a gente é que na perda da realidade da neurose na psicose, esse segundo texto, o Freud vai avançar nesse pensamento e vai fazer uma espécie de retificação, né? Ele vai dizer que na psicose vai se rejeitar o fato em si da realidade, então ainda tem essa separação aí, né? Essa diferença da psicose em relação a realidade. Ele dá o exemplo do caso da Elizabeth von R, que a irmã morre, e aí ele vai dizer, é como se ela rejeitasse a morte da irmã, que ela ignorasse que a irmã morreu, que é o fato em si, né? Se ela fosse psicótica, é um exemplo que ele dá a partir do caso que ele tinha tratado. E aí ele vai dizer, bom, não haveria fantasia, o que haveria seria o delírio como uma tentativa de cura. Então, no lugar de fugir da realidade, tem uma construção, né? E aí a novidade é que ele vai dizer que na neurose não há o repúdio da realidade, mas tem sim um ignorar, né? Na neurose, então, ele vai dizer que a gente também pode se afastar da realidade, né? Apesar de haver uma diferença entre a relação da realidade na neurose e na psicose, nas duas, ele vai dizer, tem perda, né, da realidade. E aí ele já vai trazer a ideia de mecanismo de rejeição, que depois o Lacan vai utilizar, né, para pensar a psicose como um mecanismo específico da psicose, o mecanismo de rejeição. Para o Freud é Verwerfung, né? É a palavra em alemão que ele usa, o Lacan depois vai começar a usar a fora-oclusão. Então, o que ele vai dizer é que nas duas estruturas ocorre a perda da realidade. Ao contrário, né? Esse é o ponto crucial aqui para gente. Ao contrário do que ele pensava, a neurose também pode afastar o sujeito da realidade. Essa retificação é fundamental. Então, nas duas estruturas ocorre uma substituição da realidade, uma realidade que é insuportável, né? Uma realidade que o sujeito não quer dar conta, não quer inconscientemente porque não suporta, né? Não é um capricho, é algo do impossível para o sujeito, né? Então, ele vai dizer, bom, não há apenas uma perda da realidade, mas há também uma reconstrução dessa realidade. E aí ele vai diferenciando na neurose. Há esse afrouxamento da relação com a realidade, mas ainda há uma ligação com a realidade. Enquanto na psicose, ele vai sustentar que a realidade é totalmente perdida. Mas o que é interessante é que, mais importante dessa retificação que ele faz dizer que na neurose também há a perda da realidade, é o que ele traz sobre aquilo que tem como recurso, aquilo que o sujeito tem como recurso para dar conta dessa perda, né? E aí ele vai especificar que na neurose o recurso para dar conta dessa perda é a fantasia, e é a fantasia que possibilita essa ligação com a realidade, enquanto o delírio, na psicose, não possibilita essa ligação com a realidade. Mas também é uma construção, também é um recurso para dar conta dessa perda, né? E aí, já caminhando
para o nosso final, eu pego aqui a ideia que eu falava para vocês, né, de clínica estruturalista, já com a leitura lacaniana, né, a clínica da neurose, que tem uma referência ao nome do pai, e a clínica da psicose, que tem uma foraclusão do nome do pai. Que a chave de leitura que eu fiz foi pegar o texto do Freud chamado A Denegação, que é um texto de 1925, que é relido por Lacan, numa discussão um debate muito profícuo que ele faz com Jean Hippolyte, um filósofo francês da época. Isso possibilita a gente pensar muitas coisas e agora o debate aqui fica um pouco mais denso, tá? Teoricamente falando, porque esse texto de 25 é muito denso. Então, vocês sabem, né? Esse texto do Freud ele vai trabalhar o não. Ele começa muito clinicamente, de uma forma bem clínica, falando de um sujeito que ele atendeu, que diz: o senhor pergunta quem pode ser essa pessoa do sonho. Eu sei que a minha mãe não é, né? O rapaz está lá contando de um sonho, ele não lembra quem é a pessoa que estava no sonho, e o Freud fala: mas quem não era então essa pessoa? Aí o cara diz: é minha mãe não era. E aí o Freud vai falar: bom, temos certeza de uma coisa, era a mãe dele, né? Porque ele vai sustentar que o inconsciente não entende, não leu não, né? E aí ele vai trabalhar essa ideia de negação, né? Essa forma de manifestação do que está recalcado através de uma condição bem específica que é o não. Então, é um mecanismo que está totalmente ligado ao mecanismo da neurose, está totalmente ligado ao recalque, né? A Verdrango. Então, é muito interessante, porque ele vai dizer que um teor de pensamento ou de uma representação, ela pode emergir para o consciente, desde que seja em forma de negação. E aí a gente pode começar a entender que a neurose é uma espécie de um não querer saber, né? Eu não quero saber de tal coisa, que é realmente insuportável. E aqui o Freud traz essa frase, né, que está ali em cima, que é uma frase que eu estudei muito nesse livro, nessa minha pesquisa. Eu estudei ela em várias traduções para tentar pensar sobre essa palavrinha aqui. Essa palavrinha que tá sublinhada, né? E aí a frase é o seguinte: como demonstrei no outro lugar, o eu prazer original deseja introjetar para dentro de si tudo quanto é bom e ejetar de si tudo quanto é mal. E é muito interessante, ele está falando, ele entra nesse texto falando sobre a negação, mas ele começa a falar aqui sobre questões muito amplas, muito profundas, ligadas à constituição do sujeito, né? Ele vai trabalhar a operação psíquica da Austócio e da Beial aqui, é, e quando a gente lê os comentários do Lacan, ele vai para além disso, né? O Lacan, na discussão com Jean Hippolyte, ele vai trabalhar também a diferença, né, do que seria Verwerfung, lembrando que a Verwerfung é o mecanismo de rejeição, né, o mecanismo de defesa da psicose especificamente. Aqui, a Austócio, o Freud não especifica do que se trata, mas ele está tratando aqui da neurose. Então, a gente presume que ele está falando da neurose ou está falando de uma operação psíquica ainda muito inicial para se pensar em algum tipo de afecção, como ele diz, ou estrutura, né? É, então, eu comecei a estudar essa diferença, do que seria a operação psíquica da Austócio. Não sei se alguém aí fala alemão, né? O Freud traduz essa palavra Austócio como expulsão.
Aqui eu estou dizendo que é uma negação original, algo que o sujeito ele precisa, como Freud diz aqui, ejetar para poder viver, para continuar vivendo, né? Psiquicamente falando. Então, é interessante porque ele não usa a palavra verwerfung, ele usa werfer, vai aparecer aqui para vocês, né? E eu fiz todo um estudo sobre isso, sobre como seria para o Freud a diferença, porque aqui ele já dizia da psicose, aqui nesse ano, né, de 1925, da psicose como um mecanismo de defesa específico que era a Verwerfung, que é essa palavrinha aqui em alemão. O que eu defendi aqui, eu vou ainda falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é bem denso falar em tão pouco tempo, né? É, mas o que eu defendo aqui nesse ponto é que se eu nego algo pensando na constituição do sujeito, pensando um tempo lógico que é anterior à própria constituição da estrutura, né? Próprio Édipo, é, essa negação, ela tem efeitos similares à negação da psicose, à negação da Verwerfung, né? Isso é uma das minhas hipóteses aqui nessa pesquisa. Não significa dizer que todo mundo é psicótico, mas que existe, ou a gente pode defender que há um ponto de loucura para todo mundo, no sentido de que é impossível a gente é, viver sem negar alguma coisa, né? Então, é um pouco nesse caminho que eu vou. E aqui, tentando ainda separar um pouco essas duas operações psíquicas que o Freud vai lançar aqui nesse texto e o Lacan vai desenvolver, né? A Austócio e a Verwerfung. Então, é nesse texto da negação que isso está desenvolvido a partir da leitura lacaniana. Então, nesse primeiro termo, Austócio, é um tempo correlato ao recalque originário, que vai assinalar uma expulsão concomitante a Beyerlung. Freud vai dizer Ausstossung Beyerlung. A Beyerlung é a afirmação primordial, enquanto a Ausstossung é a expulsão primordial. E é interessante que ele vai dizer que é concomitante, é uma operação concomitante. Eu afirmo algo e eu expulso algo ao mesmo tempo. E aí a gente pode pensar, bom, é um não ligado a um sim, né? Tem algo de uma dialética aqui, claramente nesse texto do Freud, né? Então, um não ligado a um sim. Enquanto algo é afirmado, outra parte disso é expulsa. E aí a gente pode entender isso como um duplo movimento em que o próprio real se cria, né? O real como aquilo que é inassimilável. Tem algo que eu vou assimilar e tem algo que é impossível de assimilar. O real para cada sujeito também, né? O que é possível de simbolizar e o que não é possível de simbolizar. A Verwerfung é claramente, evidentemente, melhor termo aqui, para a gente pensar na psicose, né? Expressa uma foraclusão, um não absoluto que dá origem à psicose, uma ruptura sem tratamento simbólico e que só retorna como real a partir das vozes, de pensamentos, sensações que vêm do exterior, né? Porque não foram inscritas simbolicamente. E aí, exatamente aqui a gente está falando da psicose, psicótico que, que fica evidente naqueles que têm exatamente o fenômeno psicótico, né? Então, tem algo que retorna do real a partir das alucinações e dos delírios. Então, na Verwerfung, a gente tem a rejeição das representações que fizeram parte do eu, mas que
na minha defesa aqui, permanecerão para sempre excluídas. É algo que foi excluído e que não pode mais ser simbolizado. Enquanto o Werfen, que é o Freud que a palavra que o Freud usa para aquele ejetar que eu coloquei na frase anterior, né, daquilo que eu vou expulsar porque é mal, que seria correlato aqui a esse tempo da Austócio, é uma expulsão original que seria reversível, né? Ou seja, é algo que eu não simbolizei, mas que eu posso vir a simbolizar, porque não é uma questão estrutural, né? Isso diria da loucura, isso diria uma loucura na neurose, isso diria também, eu trabalho isso no livro, nas questões da psicossomática, né? Que são questões dificílimas de tratar na clínica, é, que o sujeito falta muitas vezes realmente simbólico para dar conta das questões somáticas ali que ele está abordando, né? E, bom, de todas as formas aqui a gente está falando de formas de lidar com o real, né? De como negar esse real de alguma maneira. Esse é o esqueminha que eu uso no meu livro, pensando o real como possibilidades aí de 3 destinos para ele. Verf, que é aquilo que está irrepresentado, mas que ele não é irrepresentável, ou seja, ele pode vir a ser representado, né? Que é diferente do unerkannt, do irrepresentável. Freud usa essa palavra, unerkannt, e tem um pensador, Marcel Ritter, um psicanalista, que vai falar sobre isso. Ele aproxima a ideia de umbigo dos sonhos, né? Aquilo que é impossível de acessar. E, bom, a outra possibilidade que a gente tem é, a partir do real, em algum momento, poder falar sobre ele, né? E aí ele já não é mais, já rigorosamente falando, ele já não seria mais real, a gente já consegue simbolizar, mas em algum momento ele foi, né? E aí a gente pode pensar em caso bem-sucedido, por exemplo, de psicossomática, ou enfim, outros casos da clínica. A ideia aqui, gente, é possibilitar a teoria para a clínica, né? Para casos difíceis. Então, essa frase lacaniana que me moveu para fazer todo esse trabalho, né? Todo mundo é louco, ou seja, delirante, é uma frase recortada do Lacan, de 78, que ele estava falando ali sobre a transmissão da psicanálise na universidade, né, em Vincennes. Era o primeiro departamento que ia ter um departamento de psicanálise numa universidade. Ele fala sobre a impossibilidade de transmitir a psicanálise, e aí ele solta essa frase enigmática. Mas o Miller, o Jacques Alain Miller, em determinado texto, fala também dessa frase como uma possibilidade da gente entender o Lacan da década de 70, né? Que é um Lacan que vai trabalhar a teoria dos nós, os nós borromeanos e assim vai. Então, tem uma proposta aqui de pensar, segundo a minha leitura, né? A pluralização do nome do pai. Então, não se trata mais de um sujeito que é apenas neurótico ou psicótico, mas considerar isso também, mas pensar esses encadeamentos e esses desencadeamentos que podem acontecer tanto na neurose como na psicose. O recurso que o Lacan usa para pensar nisso, a partir da década de 70, principalmente, né, são os nós borromeanos, os registros, né, do real, simbólico, imaginário, enodados, né, borromeanamente. E aí,
É uma possibilidade de a gente pensar essa ideia da universalidade do delírio, que não é a mesma coisa de dizer que todo mundo é psicótico, né? Mas é uma forma de pensar que há algo do real que escapa a todos nós e que nem sempre a gente consegue simbolizar e assimilar tudo que é da ordem desse excesso, né? Em francês, o Lacan usa o neologismo traumatisme, né, para pensar nesse excesso do trauma, né? Que como o trauma é algo da ordem do excesso, daquilo que não faz borda, daquilo que é impossível de se colocar em palavras. Então, essas aqui são hipóteses, né? Para a gente tentar dar conta de casos difíceis. E aí, eu não vou botar aqui, mas como uma forma depois, não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, né? Essa música do Chico Buarque, O que será que será? Ele vai dizer exatamente disso que a gente pode entender como esse real, aquilo que nunca cessa, aquilo que a gente sempre vai ter que saber fazer com isso, dar conta disso de alguma forma. E aí é disso que a gente está falando, né? Como fazer com esse real, os destinos para esse real. Lacan vai usar essa expressão, saber fazer com isso, savoir-faire. Ah, não, peraí. Bom, é isso, gente. Trouxe aqui as principais bibliografias que eu usei. É, Depois posso deixar para vocês. E é isso. Agora a gente pode conversar, ouvir um pouquinho vocês, né? Que eu já falei bastante. Agradeço aí mais uma vez o Daniel e a todo mundo que pôde compartilhar aí minhas ideias. Obrigada. Legal, Débora, muito obrigado pela tua apresentação, muito didática, muito rica, né? Trouxe bastante material importante aí para a gente iniciar a conversa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Foi uma conversa, assim, fiz muitos recortes, né, para poder dar conta nesse tempo. E ainda assim, passei mais do que eu queria, mas é realmente um desafio, né, a gente trazer uma pesquisa tão longa assim em pouco tempo. Bom, se alguém tiver algum comentário, pode falar depois ou agora, se ocorrer, mas eu tenho uma colocação. Bom, eu fiquei admirado, né, o quanto você fez esse retorno a Freud, né, mostrando que as visões dele não eram propriamente visões tal como se pensa a partir da clínica estrutural lacaniana, ou seja, que se trata de uma leitura do Freud, tendo em vista que a própria visão do Freud, ela não era monolítica, né, sobre isso. Então ela dá margem a leituras, né? E então é legal que você transita entre os textos do Freud sem dizer, a visão dele definitiva agora é essa. Não, você transita entre os textos, todos eles você considera um potencial de reflexão clínica, vai para a clínica estrutural lacaniana, tenta fazer um diferencial do que é um delírio, uma psicose estrutural, se seria possível um delírio neurótico, né? Fala por alto da questão do mecanismo da denegação, que aí daria margem à condição do fetichismo, não necessariamente da perversão como estrutura, né? E, por fim, acaba até adentrando em Miller, dizendo que haveria uma clínica borromeana aí, talvez até pós-estruturalista, não sei se você chamaria dessa forma, né? Porque também há um debate no lacanismo de até que ponto se conservam estruturas autoexcludentes ou se isso cai e aí entra uma clínica em que há uma radicalidade borromeana, né,
da condição psíquica, da estrutura subjetiva aí levada até as últimas consequências. E me parece que essa última clínica, que não sei se você, ou essa última visão diagnóstica, melhor dizendo, que você chega a pincelar através dessa frase do Lacan, dos anos 70, ela resgata a psicose histérica e os delírios neuróticos do Freud. Então, Fez a leitura exatamente que eu quis trazer, isso aí. então, eu queria te dar os parabéns, porque você faz um percurso aí de 100 anos, né, quase na psicanálise, para dizer que o velho mestre ele estava lá, de alguma maneira, fervilhando ideias que seriam levadas aí adiante pelo último Lacan, né? Então, queria te parabenizar por isso. Eu agradeço, Daniel, pela sua leitura. Deixar evidente que isso é um recorte meu, né? Eu concordo totalmente que a gente pode ler o Freud de várias formas. Eu leio ele com a lente lacaniana, né? E com a lente que também me interessa a partir dessa temática que eu estava debruçada. E aí, só para fechar, numa questão muito interessante que você trouxe, eu não acho que o Lacan abandona as estruturas, né, para pensar lá a clínica borromeana, mas acho que ele não coloca mais tanta relevância nessa diferença. Acho que ele vai continuar a pensar a questão da neurose e da psicose, mas com esse recurso do novo-romeano, de pensar esses enodamentos. Isso permite a gente a concluir que sim, eu posso ter uma disrupção, uma crise, um surto numa neurose, né? Se esses três registros, né, real, simbólico e imaginário, deixam de estar borromeanamente amarrados, né? Ele vai trabalhar várias formas de amarrar os nós. Isso não é algo que eu me debruço muito no livro, mas é uma temática que me fascina, né? Pensar a questão dos nós, dos registros. E é exatamente esse percurso que eu tento fazer, né? De ir lá no Lacan e voltar no Freud, pegar, resgatar esses termos que ele usa, né? Como você destacou aí, psicose histérica, tem outras expressões também que ele usa que me chamou a atenção. E principalmente pensar a perda da realidade, né? Como a perda da realidade, ela também está na neurose, não só na psicose. Sim, e o que você falou, de que foram interrogações clínicas, né, que te trouxeram a necessidade de fazer esse percurso, eu também confesso que logo quando eu comecei a atender, eu recebia pacientes que traziam experiências anômalas, né? Envolvendo principalmente contato com entidades, com o falecido pai. E aí ficou uma questão, porque eu não sabia como lidar com isso. Fui procurar vários supervisores e tinha gente que dizia que era uma psicose histérica, tinha gente que dizia que era uma psicose clássica, tinha gente que dizia que era apenas uma histérica que gostava de ser olhada e fantasiava essas coisas, tinha uma imaginação fértil, e tinha até aquele que disse que falou, por que não uma mediunidade verdadeira, quem sabe ela encontrou o pai morto, né? Então, todas essas questões, elas fazem a gente pensar sobre o que é o que são esses diagnósticos que a gente trabalha, que a gente de alguma maneira inventa e transforma. O que é a realidade, afinal de contas, até hoje é um campo de intersecção na ciência, né? A gente Uhum. entendeu o que é a realidade, né? Pela física mesmo, independentemente, né, da psicopatologia. Então, quando a gente fala, renega a realidade, recalca, forclui, substitui parcialmente, põe uma fantasia, põe um delírio, aceita e rejeita, de que realidade a gente está falando, né? E quando a gente está lidando com a clínica,
a gente fica confuso, muitas vezes esses contornos, eles deixam a gente meio à deriva, né? O que que você acha, assim, dessa dificuldade, assim, de articulação da teoria, desses conceitos que parece que sempre são meio provisórios, né? Com o manejo clínico, né? Com a singularidade ali. Isso é determinante na escuta psicanalítica, eu diria, né? Porque a escuta psicanalítica vai focar, vai escutar na associação, a partir da associação livre, na realidade psíquica do sujeito, né? É, já falei muitas vezes para os meus alunos, supervisionandos, a gente não vai buscar se trata de uma realidade factual ou não, né? A gente vai ouvir a realidade do sujeito. Então, o Freud, ele, em alguns momentos, faz essa diferença entre realidade factual e realidade psíquica. O Lacan, no entanto, apesar dele voltar um pouco em Freud nisso também, é, mas me parece algo fundamental, né, para o analista escutar a realidade psíquica, aquilo que, como o sujeito vê o mundo a partir da sua lente, né? A partir, se a gente está falando de uma neurose, a partir de uma fantasia específica. É claro que a gente não pode generalizar, a gente tem que botar aí entre parênteses casos de violência, de racismo, de abuso. Aí eu não vou entrar nesse ponto porque, né, a gente ficaria aqui mais 3 horas discutindo. Mas nesse recorte aqui que a gente está falando, né, delírios, alucinações, fantasia, eu acho que essa é uma indicação importante, né? E tem algo também que eu trabalhei bastante, Daniel, que é o quanto o sujeito vai poder compartilhar essa realidade com outras pessoas, né? Então, tem certas realidades que são compartilháveis, mesmo que seja de fantasias, falando de fantasias. Uma mulher que acha que é traída o tempo todo, ela conta para as amigas, realmente, pode ser, o seu marido tá meio estranho mesmo. E, na realidade factual, aquele homem nunca traiu, por exemplo, né? Agora, uma mulher que chega e fala assim: Ah, Débora, eu sou namorada do Roberto Carlos. Eu já tive, né, uma situação parecida. Aquilo não pode ser compartilhado, né, tão facilmente como a primeira situação. Então, tem realidades e realidades, né, compartilháveis ou não. Acho que é um dado também para a gente que acrescenta na nossa clínica. Sem dúvida. São noções que a gente precisa ir tateando, né? Porque não quer entrar nesse assunto, mas, por outro lado, por exemplo, se um paciente conta que foi vítima de violência, eu acho que é importante a gente saber se é uma fantasia ou se está acontecendo mesmo, inclusive porque isso tem implicações, emocionais e legais. Sim, sim. Aí, Então, se digamos, tudo é realidade psíquica, né? Você começa a relativizar, inclusive, essas violências e a psicanálise na sociedade como uma leitura da cultura também, né? Então, é difícil, né, também, por aí, né? sim, tem casos que demandam mais ainda quando se trata de situações como essa que você traz, né? E aí sim, a gente precisa ter outras ferramentas para dar conta disso. Muito bem, pessoal, a gente está se aproximando aí de 1 hora, né, de gravação. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? Alguém já ficou com essa dúvida se era diagnóstico de neurose, de psicose, de perversão? Alguém já passou por essa necessidade, às vezes meio obsessiva, que a gente tem de tentar diferenciar esses quadros? Vocês querem fazer algum comentário? Porque eu, particularmente, eu cheguei a um momento que eu resolvi suspender um pouco essa necessidade de diagnósticos que eu acho que às vezes existe
não só no lacanismo em especial, assim, mas na psicanálise tem determinadas escolas ou setores que fazem muita questão de fazer diagnóstico diferencial, né? E justamente por eu entender que o sofrimento das pessoas ele é tão singular e tão complexo ao mesmo tempo, né? Que o que a gente pode fazer de melhor é escutar, acolher e tentar criar intervenções que desdobrem movimento de vida, né? Que possam ajudar alguém a se deslocar de uma condição traumática, por exemplo, enquanto que os diagnósticos eles talvez tendam a ficar um pouco mais no pano de fundo dessas situações, né? Não sei se vocês têm essa impressão também. É uma coisa que funciona muito na minha clínica, Daniel, com os meus alunos também, é a gente pensar em hipóteses diagnósticas, né? A gente não precisa necessariamente fechar o diagnóstico, mas trabalhar sempre com hipóteses. Em algum dado momento pode ser que feche, pode ser que em outros casos nunca feche, né? Então, acho que não precisa de uma regra explícita para isso, mas de um rigor no sentido da ética, né? De escutar, como você falou, a singularidade de cada caso. Sim, aqui, por exemplo, no caso das experiências anômalas que a gente escuta aqui na playlist O Estranho do canal, né? Muitas delas não são compartilháveis, porque no seguinte sentido, de que a pessoa teve isso sozinha ou com mais uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas, mas elas podem ser compartilháveis, por exemplo, quando se juntam pessoas que têm abertura e entusiasmo para acolher e acompanhar as pessoas que têm essas experiências. Então, digamos, o quanto isso é privado ou não depende do quanto o analista ou a própria pessoa desdobra isso no laço social ampliado, né? Então, Uhum. por exemplo, vamos dizer assim, será que na base de religiões, né? Não vou entrar no mérito de alguma coisa, de algo em específico, né? Haveria, por exemplo, alguma formação que hoje um psiquiatra iria diagnosticar como esquizofrenia ou como paranoia? Talvez sim, né? Você pode encontrar fenomenologicamente elementos de autorreferência, muitas vezes que estão em profetas ou coisas assim, que hoje, por exemplo, uma pessoa poderia ser facilmente diagnosticada contendo algum tipo de quadro psíquico, né? Algum diagnóstico, né? Agora, isso desabonaria as religiões? Não, não necessariamente, né? Mas é uma discussão para a gente ter na mesa o que se considera realidade e do quanto aquilo é compartilhado varia de sociedade para sociedade, de cultura para cultura e de tempos em tempos. Isso. Não há uma verdade absoluta sobre Uhum. essas coisas, né? Então, deixa o campo bastante intrigante, eu acho, por conta disso. Com certeza, né? A cultura é fundamental nessa discussão. Não tem como falar sobre isso. Religião e religiões estão totalmente ligadas à cultura. Uhum. Então, é preciso escutar isso também, né? Considerar. Sim. Tendo em vista que na psiquiatria hoje não se diagnostica fenômeno religioso, por exemplo. Porque se sabe que, de alguma maneira, se você começar a usar o DSM, né, o CID, para diagnosticar fenômenos religiosos, de alguma maneira você vai estar reduzindo aquilo a um acontecimento racionalista, né? Vai estar tirando, digamos, o brilho e até cometendo alguma gafe, né, em relação a quem professa aquela religião, algum tipo de desrespeito. Então, só estou trazendo tudo isso para a gente pensar o quanto o Freud e o Lacan e a psicanálise têm as suas contribuições, mas acho que é importante a gente sempre estar em diálogo com fenômenos antropológicos, né, culturais, e uma análise histórica de tudo isso para manter essas noções atualizadas a fim de que elas sirvam à nossa clínica, né, e não a que a gente fique refém, vamos dizer assim, dessas categorias, né? Por isso que você falou de hipóteses, né? Que são noções Uhum. que estão aí para nos ajudar, não mais do que isso, né? Perfeito. Muito bem, então ficamos por hoje aqui, pessoal.
A Débora tem um compromisso depois. Quem quiser, então, compartilhem o vídeo, pessoal, deixem seu like aí se gostaram e façam comentários, fiquem à vontade, a área de comentários vai estar aberta aqui. A Débora vai ter o prazer de responder, a gente repassa para ela, tá bom? Então é isso aí, Débora, quero agradecer tua presença novamente, foi uma explanação bastante rica, olha aí, tá chovendo coração aí, né, Zé Paulo? Gentileza. Muito obrigada, Daniel, Zé Paulo, Glória, Patrícia. Agora eu tô vendo todo mundo. Priscila. Obrigada pela possibilidade aí de conversar com vocês, pessoal. Obrigado, pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.